Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Que todo louvor seja a Deus. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida. E não se esqueça que Deus é um Deus que te ama você. E aquilo que você está precisando receber em oração, milagre, você precisa conforto. Não se esqueça que Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus do conforto. Deus é o Deus da esperança, nunca perder a esperança. Deus está sob o controle de tudo e a gente vai ver isso hoje. No final estaremos orando para você. Iremos ler um texto da Bíblia onde o rei Jeoás, da tribo de Israel, faz uma visita ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele profetizou, e o profeta Elias profetizou para a tribo de Israel. Existia a tribo de Judá na época e a tribo de Israel. A tribo de Israel sempre foi mais desviada dos caminhos de Deus. Então, no final da vida do profeta Eliseu, o rei Jeoás vai visitar o profeta Eliseu. Lê para mim. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeocás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, desceu até o lugar onde Eliseu estava e, curvado sobre ele, chorou, dizendo: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Segundo a Reis 13, 10 e 14. Amém. Hoje falaremos sobre a vida do profeta Eliseu e sobre o final de sua vida. Nós vamos fazer uma relação por cima, que seria muito longe, sobre a vida toda dele e o final de sua vida. O profeta Eliseu foi um exemplo de um servo do Deus Altíssimo e um profeta honrado. Foi uma pessoa extraordinária mesmo. Então perguntamos, quando o Senhor Deus concede honra aos seus servos fiéis? Quando é que Deus dá essa honra? Qual o período da vida que Deus dá honra aos seus servos fiéis? O tema é um profeta honrado na vida e na morte. Amém? Amém. Vamos fazer um resumo da vida do profeta Eliseu, para a gente entender o contexto todo. O Senhor Deus manda o profeta Elias ungir Eliseu profeta. O profeta Elias estava lá no monte Horebe, fugindo de Jezabel, e o Senhor Deus, ele estava deprimido, desce e vai lá, unge Eliseu como profeta. Isso está lá em 1 Reis 13, 8, 15 e 16. E o profeta Elias vai fazer isso. Eu vou ler sobre o chamado de Eliseu, que é muito bonito, então eu não quis pular partes. Então Elias desceu o monte Horebe e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Então ele estava conduzindo bois, então estava o carro de boi atrás, e na frente, ele estava na frente de todos os bois. Da 12ª parede. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. A gente vai ver que esse manto ele tem muita importância na vida desses dois, de Elias e Eliseu. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Eliseu disse para o profeta Elias: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Olha que interessante a narrativa. O Elias só joga a capa em Eliseu, não diz nada. E ele entendeu que aquilo era unção para ele ser o profeta, para substituir o rei Eliseu. E um acidentezinho aqui, para quebrar a rotina. E Eliseu disse assim, você vai lá, despede do seu pai
e volte. Lembra que você foi ungido para ser profeta, né? Não vai interter lá com as coisas, não. E ele faz assim. Então Eliseu voltou, apanhou a sua aparelha de bois e o matou. E pegou os bois que pertenciam a ele e matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Olha que coisa interessante. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. O que Eliseu fez? Ó, eu não vou voltar a arar mais, agora eu sou um profeta. Né? Largo o arado, não tem isso, a música? Quem te chamou, Deus te chamou, né, pela obra dele. Então ele largou o arado, matou os bois, fez um cozido lá, né, cozinhou eles lá, deu o povo e largou tudo e foi ser um profeta, substituindo Eliseu. Está lá em 1 Reis 19, 19 e 21. Agora vamos a outra parte importantíssima para a gente entender o contexto histórico. O começo do ministério de Eliseu. Agora a gente viu o chamado, quando foi chamado. Agora o ministério começa assim. O começo do ministério do profeta Eliseu ocorreu quando ele viu o profeta Elias subir aos céus num carro de fogo. O profeta Elias, ao subir aos céus, deixa sua capa cair e Eliseu a pega. Então começou o ministério dele aí. Então começou a ser profeta aí. Então ele substituiu Elias aí, nesse exato momento em que Elias deixou a capa dele cair. Antes ele tinha pedido ao profeta Elias o dobro da sua, né, do seu espírito. A gente vai entender isso aí a seguir. E Eliseu fez vários milagres depois do começo do seu ministério. E os milagres que ele fez, eu quis pôr aqui, para a gente ter uma ideia, que a gente já está falando. Porque eu vou falar esses milagres é o seguinte, é o básico dos milagres, porque muitos comentaristas tratam o milagre do profeta Eliseu como alguns com premedições, profecias, sabe como é? Eles põem como milagres, mas milagre de fato é o que está aqui, mas os outros ele tem como milagres, então vai dar muitos milagres, né? Até premedições eles puseram como milagre. Mas vamos lá. Ele dividiu o rio Jordão após receber o manto de Elias. Então, quando o profeta Elias sobe ao céu, ele vai atravessar o rio Jordão, ele manda o manto no chão, o rio Jordão abre. Foi o mesmo que Elias fez ao atravessar o rio Jordão. Foi o primeiro milagre dele. Purificou as águas de Jericó, multiplicou o azeite da viúva, está lembrado? Ressuscitou o filho da sunamita, purificou a comida envenenada, multiplicou os pães para 100 homens, curou Naamã da lepra, fez o ferro do machado flutuar, cegou o exército sírio temporariamente. Eu não pus a referência bíblica, mas tem aqui. Esses milagres todos de Eliseu nós já pregamos. Todos aqui nós já pregamos, até um ponto que está, nós pregamos um por um. Né? Fizemos uma reflexão, uma pregação, uma homilia sobre esses milagres. Por fim, o profeta Eliseu manda um dos profetas ungir Jeú como rei da tribo de Israel. Depois que ele fez todos esses milagres aí, que eu pus aí, são 9, Deus manda, ele manda um dos profetas ungir Jeú como rei da tribo de Israel. Interessante que essa profecia que Deus mandou, foi o profeta Elias que Deus mandou ele ungir Jeú como rei de Israel. Mas quem vai ungir é um dos profetas a mando de Eliseu. Né? É meio difícil entender isso, mas é assim que aconteceu. Este período do começo do ministério, dos milagres realizados, até mandar um dos profetas ungir Jeú como rei da tribo de Israel, foram 19 anos. Então, esse período dele, que ele foi ungido, né? Que ele começou o ministério, os milagres, e que ele ungiu Jeú como rei de Israel, foram 19 anos. Então, nos escritos bíblicos, não se fala nada do profeta Eliseu, não comenta mais nada, não tem. O profeta vai aparecer nas escrituras somente no período de sua morte, 43 anos depois. Neste período, o profeta Eliseu tinha mais de 90 anos. Então,
Ele agiu como profeta 19 anos, ficou 43 anos sem fazer nada, e aqui parece ele na sua morte. Então, parece que ficou mais um tempo, alguns comentaristas falam mais aposentado, né, do que trabalhando. E aqui, quando ele aparece no final da sua vida, ele vai estar com mais de 90 anos. Falaremos hoje sobre os últimos dias da vida do profeta Eliseu e de um milagre após a sua morte, que é de fato a nossa pregação. Fiz um apanhado antes, né? Questão de tempo, mas precisava. O fim da vida do profeta Eliseu. Vamos lá. Jeoás, filho de Jeoacás, substituiu seu pai no reinado da tribo de Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi tão boa pessoa. Adorou outros deuses. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei da tribo de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Agora, não era o profeta Eliseu quem procurava o rei, mas o rei que o procurava. Geralmente os profetas procuravam os reis para falar dos seus pecados, né? Mas agora inverteu. O rei Joás, ao ver que o profeta Eliseu estava morrendo, faz a seguinte exclamação: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. A mesma exclamação que fez Eliseu ao ver o profeta Elias subir no céu, 2 Reis 2:12. Então a mesma exclamação que quando Elias subiu ao céu, que Eliseu falou, aqui Jeoás vai falar quando vê Eliseu no fim de vida. Talvez ele tenha ouvido falar ou lido sobre isso, né? Essa exclamação que Eliseu falou quando viu Elias subir, porque ele falou exatamente a mesma coisa. Essa exclamação demonstra a dor pela partida de alguém respeitado e que faria falta. Isto aí, o rei Jeoás sentia-se que realmente a bênção vinha para Israel, mas não era por isso, né? Deus já dava bênçãos por vários motivos, através desse profeta, que se ele fosse morrer ia fazer uma grande falta, e realmente fazia mesmo. Elias foi muito respeitado durante sua vida e honrado em sua partida. Ou você pode falar que foi honrado também, mas as pessoas não tiveram muita consideração por Elias durante a vida, apesar de ser um servo de Deus. E a sua partida, que foi num carro de fogo, foi uma honra que Deus deu a ele, né? Muito grande. Porque Elias passou a vida inteira quase fugindo de Acabe e Jezabel. Foi a vida de fazer milagres e tudo. Eliseu foi honrado no final de sua vida pelo rei Joás. Então o rei Joás faz uma homenagem a ele. Foi honrado em vida. E depois da sua partida, como veremos, depois da sua morte, ele também foi honrado. Que é o tema nosso, né? Um profeta honrado em vida e na morte. Lê para mim, Provérbios. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Provérbios 22:1. O profeta Eliseu teve um bom nome e foi estimado por ser um profeta honrado por Deus, em vida e após a vida. Não foi por ser rico, ter um cargo alto, ter muitas formaturas ou títulos, ou ser muito bonito, boa aparência, né? Ser malhadão. Mas também já estava com mais de 90 anos. Eu nem pus aqui a aparência por causa da idade. Bom. Ordem do profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda o rei Joás lançar flechas da janela do palácio, simbolizando vitória sobre os sírios. Ele manda fazer isso quando Joás vai visitá-lo. Assunto para a próxima pregação. Na próxima pregação a gente vai estar nesse capítulo 13 de novo, mas já vou falar sobre esse assunto, que não é hoje, não é? Senão fica muito longo. Milagre após a morte. Isso aqui é muito importante. O profeta Eliseu foi sepultado, provavelmente em um túmulo cavado na rocha, pela honra recebida. Se o rei o honrava, como o rei o honrava, o que acontecia?
ele provavelmente foi, a gente vai ver que ele foi sepultado em uma rocha. As pessoas comuns em Israel, mesmo naquela época como hoje, eram enterradas na terra mesmo. Então quem tinha túmulos eram os ricos. Jesus foi foi sepultado num túmulo cavado na pedra e um túmulo novo, né? Foi uma honra muito grande. Não era para qualquer um. Mas algum tempo depois, algumas pessoas estavam levando um homem para ser sepultado. Mas viram um bando de moabitas, pessoas más, e ficaram com medo de serem apanhados antes de chegar ao túmulo do homem morto. Como estavam próximos do sepulcro de Eliseu, eles abrem o sepulcro tirando uma pedra pesada, isso aqui é suposição, mas essa pedra, um pouco que seja uma pedra, eles abrem o túmulo. Jogam o corpo do homem morto no sepulcro do profeta Eliseu, né, e corre provavelmente. O corpo do defunto cai sobre o corpo do profeta Eliseu. Os corpos eram cobertos por panos, não havia caixão de madeira. Então o corpo tocou mesmo, né? Não havia caixão, um pano com um pano ali. Houve um contato de corpos. O homem morto volta a viver e fica de pé. Então o profeta Eliseu ele fez um milagre, aconteceu um milagre com ele depois dele morto. Olha que coisa interessante. Como é? Ele estava lá, o cadáver dele. Aí ele joga um cadáver por pressa, não foi uma coisa assim calculada, nem espontânea, foi por um acaso, né, por uma emergência, em cima do cadáver do profeta, né, o morto. E o que acontece com o morto? Ele ressuscita. A gente vai ver isso aí. Não é fácil entender isso aí, né? Não é fácil entender isso aí, mas é milagre. Depois aborda. Interpretação. Pode-se dizer que este milagre pertence a uma classe de milagre das Escrituras, onde o milagre não foi realizado através de um operador de milagres. Não foi realizado por uma pessoa que estava viva. Alguém que faz milagre. Não foi. Mas foi um milagre por objeto material pela vontade de Deus. Um objeto, né? Um corpo é um objeto. Um corpo inanimado foi pelo um corpo morto. Que grande milagre operado, não pelos ossos de Eliseu, nos quais não havia poder inato para produzir tal efeito, mas pelo todo-poderoso poder de Deus. Então isso foi da vontade de Deus, não foi o corpo de Eliseu que fez o milagre. Né? A gente vai ver isso aqui, eu estou falando uma visão aqui, de nós que adorar somente a Deus, porque tem outras visões que a gente vai comentar isso aí. Relíquias. Vamos falar sobre relíquias, para a gente entender isso aí. O que é relíquias? Você deve falar em relíquias, né? O que é relíquias? Está lembrado? Relíquias são partes do corpo e objetos pertencentes a santos e profetas. Então, às vezes, a pessoa morre, considerada santa, aí tem os ossos dele, aí eles guardam que os ossos são relíquias. Então, aquele osso ali, aquele cadáver ali de Eliseu era uma relíquia. Às vezes, objetos dos santos. E a Bíblia já vai falar muitos casos de milagres por objetos, contato com objetos. Caso semelhante sob a sombra de Pedro que curava. Pedro passava, sua sombra curava. Olha, está lá em Atos. Está na Bíblia isso. Outra, lenços e aventais que Paulo usava eram postos sobre os enfermos e eles eram curados das doenças e os espíritos malignos saíam. Olha, tem Atos 19, 12. Então o apóstolo Paulo tinha lenço, alguma coisa que era objeto dele, é relíquia, considerado relíquia por alguns. Ele pegava, a pessoa levava, me dá seu paletó, me dá sua capa. Ele punha sobre o endemoniado, o demônio saía. Havia uma transmissão de poder aí, muito difícil entender isso. Às vezes as igrejas usam orar para um lenço e a pessoa levar para casa, ou uma água, algum objeto, né? É considerado relíquia isso. Um lencinho, né? Leva uma rosa e tudo. Então a gente não tem a hábito de fazer isso, mas tem uns que fazem, eu não vou falar que é certo ou errado, porque a gente não vai entender tudo mesmo. Não podemos negar que a relíquia de Eliseu causou um milagre pela ação divina. Não vamos negar. Um corpo morto. Ressuscitou um morto. Olha que mistério.
Mas não há ordem em toda a Bíblia para usar relíquias como fonte de milagres. Não existe essa ordem. Houve fatos. Vocês estão entendendo? Estou sendo compreendido? Não há, o papai fala assim, o anjo Luiz vai lá e leva. Não tem isso. Venerar relíquias é pecado. Devemos venerar somente a Deus. Eu vou pegar a relíquia lá de alguém que foi muito boa, né? Foi uma pessoa dedicada a Deus. Aí eu vou ficar venerando aquilo. O objeto dele, né? O chapéu, a roupa. Isso é idolatria. E muito grande. Eu estava até vendo hoje sobre idolatria, a pessoa falando de idolatria, de uma imagem deitada numa rede, as pessoas vão lá, jogam dinheiro em cima dela. Isso é idolatria. Isso mostra que o profeta Eliseu não realizou seus milagres por nenhum poder próprio, mas pelo poder de Deus. Mas se ele morto ressuscitou, então quando ele estava em vida, era Deus agindo. O Senhor Deus escolheu honrar o seu servo, fazendo até os seus ossos instrumentos de outro milagre após a sua morte. Deus usou os ossos do profeta Eliseu. Este é o primeiro e, acredito, o último relato de um verdadeiro milagre realizado pelos ossos de um homem morto. Tem as relíquias que guarda para venerar tudo, mas que ela faz milagre até hoje, né, de ossos, a gente não sabe. Na Bíblia não tem esse relato. O seu maior milagre. Esse milagre de Eliseu após sua morte é mais surpreendente do que qualquer um que ele realizou durante sua vida. Os judeus o consideravam sua maior glória. Então o maior milagre que Eliseu cometeu, realizou, foi através, depois dele morto. Olha que coisa, né, extraordinária. Difícil de entender, mas é real. Relação entre milagres e porção do Espírito. Eu não vou ler, porque eu vou só comentar rápido. Há alguns que eu já vi um comentário, e tudo que eu li os comentários não fala isso, mas eu vi numa pregação, que para Eliseu ter o dobro da porção do espírito de Elias, ele tinha que fazer o dobro do milagre de Elias. E isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porção do Espírito não é determinada pela condição de quantidade de milagres. Por quê? Elias foi um dos maiores profetas segundo Jesus Cristo. Elias fez algum milagre? Não, Elias não. João Batista? João Batista, no comentário de Jesus Cristo, ele foi o maior dos profetas. Teve a maior unção. Viu o próprio Cristo e anunciou ele. E ele não fez milagre nenhum. E nós vamos ver também que nos últimos dias muitas pessoas desplaçarão demônios, farão milagres, farão grandes coisas extraordinárias e serão condenadas, porque cometem iniquidade. Então fazer coisa extraordinária não quer dizer unção, né? Mas o que determina ser um cristão é ser o quê? Uma nova criatura. Está lá em João 3,33. Tem uma transformação com Cristo. Milagres é consequência. Amém? Senhor, eu realizei muitos milagres, por ser demônio teu não afastar de mim. Então, isso não quer dizer unção. Eu estou falando isso porque eu li uma pregação, escutei uma pregação dessa, e há muito tempo eu tenho meditado sobre isso. E não há evidência nenhuma disso. Se um dia escutar isso, né, fica sabendo que na Bíblia não tem essa. Propósito. O principal efeito do milagre foi, sem dúvida, aumentar muito a reverência dos israelitas pela memória de Eliseu, para encorajar, animar a nação e ver que a profecia que ele falou, que Deus ia livrar eles das mãos dos sírios, era verdadeira. E também para combater a idolatria. Por que combater a idolatria? Porque eles queriam que os deuses deles é que faziam milagre. E Deus provou que Deus é que faz milagres, e que os milagres que Deus faz é da maneira dele, não precisa de idolatria. Lê para mim a conclusão. O Senhor Deus concede honra aos seus servos fiéis em vida e depois de sua morte. Amém. Eu sou um servo fiel do Deus Altíssimo para receber honra em vida e na morte. Amém.
Eu estava vendo o sujeito comentando, tipo brincadeira, né? Mas ele comentando sobre um cadáver que estava lá e falando sobre a vida dele, só falava coisa ruim. Não, é um cara honrado. Quer dizer, ele não teve honra em vida, só fez coisa errada. E na hora da morte ele não recebeu honra, como Eliseu recebeu. Eliseu ficou falando, não, você foi péssimo marido, péssimo profissional, desonesto. Então será que você, nós estamos recebendo honra hoje das pessoas falar, não, essa é uma pessoa honrada, pessoa que estende a mão ao necessitado. E quando eu morrer, as pessoas vão, né, no final da vida, que pessoa vai fazer falta. Que sejamos, né, uma pessoa igual a Eliseu, que fez falta. Vamos falar a oração repetida? Vamos lá. Senhor Deus. Senhor Deus. Obrigado pela honra. Obrigado pela honra que me deste em vida. que me deste em vida. Ao crer no teu Filho Jesus. Ao crer no teu Filho Jesus. E pela honra na morte. E pela honra na morte. Quando estarei contigo. Quando estarei contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na ressurreição de Jesus, houve um terremoto. Os túmulos se abriram e muitos dos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Está lá Mateus 27, 50, 53 e 28, 2. Isso foi outro grande mistério. Então, quando Jesus ressuscita, que há um terremoto, né, os guardas ficam desmaiados, muitos corpos de santos foram ressuscitados. Né? Mas ali é o contrário, né? Jesus viveu e os mortos reviveram, né? O caso de Eliseu estava morto, né? Só uma comparação. Lê para mim. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Amém. A vontade daquele que enviou Jesus ao mundo, o Senhor Deus, nosso Pai, é que todos nós olhamos para Jesus e cremos nele. Essa é a vontade de Deus Pai. Para termos vida eterna, sermos ressuscitados pelo próprio Jesus no último dia, quando haver o julgamento final, que todos comparecemos diante de Deus. Olhe para Jesus e creia nele, se ainda não fez isso. E tenha vida eterna e seja ressuscitado pelo próprio Jesus no último dia, a maior esperança. Eu tenho falado isso muito. A gente tem que ter esperança que as coisas vão melhorar, as pessoas vão sarar, que tudo vai dar certo, e realmente vai, se nós tivermos fé e cremos em Deus. Mas quando Deus nos chamar, e a gente não sabe o dia que nós vamos, a nossa maior esperança é da ressurreição, e estarmos com Cristo, que na casa de meu Pai há muitas moradas. A nossa esperança maior não é só aqui na terra, é depois que nós partimos. O dia que nós formos, não acaba tudo. Então, é uma continuação junto com o Pai. E a gente não pode estar pensando só aqui também. Porque o tempo maior que a gente vai ficar é na eternidade com Cristo. Aqui é um período muito breve. Isaías diz o seguinte: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19. O profeta Isaías diz que os mortos ressuscitarão e cantarão de alegria. Olha que maravilha. Você pode estar sentindo que em muitas áreas da sua vida está morta. Tudo está morto. Mas há uma esperança. O Senhor Deus é o Deus da ressurreição. O Senhor Deus de Jesus Cristo ressuscitará o que você acha que está morto. Basta crer, ter fé, acreditar. O milagre acontecerá em sua vida e você receberá o consolo de que precisa. Você voltará a sorrir. Põe agora os seus problemas diante de Deus. Amém? Quero orar por você. Põe agora o problema de Deus. Aquele cadáver que caiu sobre os ossos de Eliseu, ressuscitou. Milagre extraordinário. E quando Jesus ressuscitou,
Vários corpos de santos ressuscitaram, já mortos. E que Deus ressuscite aquilo que em você está morto, que você não considera que tem vida. Deus é o Deus do milagre, Deus te abençoe. Põe na presença de Deus agora o seu pedido. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença, Senhor, essa vida, Senhor, que está desesperada, que está triste, precisa de um milagre, ó Senhor, precisa de um milagre imediato, de um milagre urgente, um milagre grande, ó Senhor, um milagre extraordinário. E o Senhor vai fazer esse milagre, Senhor, se nós cremos. Enche esse coração de fé, esse coração de esperança, esse coração, Senhor, que acredita, Senhor, em Ti, Senhor, fielmente. O Senhor abençoe em todas as áreas, Pai. Na área familiar, o Senhor, filhos problemáticos, esposos problemáticos. O Senhor, na área financeira, Senhor, problema de dívida, seu Senhor, um dinheiro pequeno. O Senhor, na área, o Senhor, de relacionamento. O Senhor, em todas as áreas, Jesus, em todas as áreas. Todas as áreas, Senhor. Qual seja o milagre que é preciso, Senhor. O Senhor, depressão na família que está acontecendo tanto, Pai. Tenha misericórdia. Oh, meu Deus, aquela pessoa que está desesperada, Pai. Ou Senhor, aquela pessoa que perdeu alguém querido, o Senhor, não tem consolo, que o Senhor console. Traga esperança a esse coração aflito, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, faça um milagre. Eu creio no Teu milagre, Pai. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar a oração do Pai Nosso, né? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês e fique na graça de Deus. Jesus te abençoe e faça um milagre na sua vida. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe.